Oi, professora. Vim falar sobre o filme O Enigma de Caspar Hauser e correlacionar o gerativismo e o behaviorismo. Então, quando eu comecei a assistir o filme, eu fiquei um pouco confusa porque eu enxerguei muito o behaviorismo. Só que conforme o filme foi desenvolvendo, eu já estava mais comprada pela ideia do gerativismo. Acontece que quando a primeira cena dele lá na torre com aquele homem que cuidava dele, eu notei que ele só fazia um barulho que era como ele fazia um barulho de animal, assim, meio que rosnava, alguma coisa assim. E era o único barulho que ele fazia mesmo com aquele homem tentando ensinar aquela frase a ele, do que ele seria um cavaleiro bom igual o pai, ele ficava repetindo e ele tentava ensinar ele, mas ele mal sabia andar, mal sabia sentar, ele só vivia ali com aquele cavalo de brinquedo e tudo mais. Quando ele é jogado na cidade, com aquela carta, aquela bíblia, as pessoas acham ele também não consegue entender, nem falar, nem repetir o que as pessoas estão falando. Mas quando ele começa a conviver mesmo, e na cidade, aprender as coisas novas, aprender piano, aprender a tricotar, percebe-se que ele, como diz o Chomsky, que ele tinha isso dentro dele, que ele só precisava ativar isso. A coisa inata que o Chomsky diz, né? A capacidade inata que é biológica que a gente tem dentro da gente, que só precisamos ativar ela, né? E isso em contraposto do behaviorismo, isso põe o behaviorismo numa situação de que ele não consegue explicar como que ele conseguiu desenvolver. Porque, por exemplo, o behaviorismo diz que a gente teria que ter aquela fase, aquele período crítico da criança, dos meses e as fases. Só que ele não passou por aquilo, ele viveu numa torre muito tempo da sua vida sem contato algum com outros humanos. Quando ele saiu de lá, ele conseguiu aprender, mesmo que com dificuldade, mas ele conseguia reformular frases, ele conseguia ter pensamentos complexos, além de reformular frases, algumas simples, outras complexas, fazer perguntas e ter pensamentos além, assim, meio filosóficos. Como, por exemplo, pensava sobre a vida, sobre o quarto, quando é uma coisa meio sem querer, né? Mas que eu observei no filme, que é uma cena quando tem dois homens que querem ensinar ele a rezar, que querem ensinar religião para ele, dizendo a ele que ele tem que seguir tal caminho de Deus, e ele se recusa e diz que primeiro precisa aprender outras coisas, se comunicar melhor, antes de aprender isso que para eles era uma coisa essencial e em primeiro lugar. Eu acho que o filme puxa muito mais pro lado gerativista, apesar dessa dualidade do behaviorismo de eu ter visto muito no começo do filme.
Quando ele começa a desenvolver, dá pra perceber que, na verdade, aquilo sempre esteve dentro dele, que ele só precisava desse estímulo para ativar ele. Aprendeu até que rápido. Para quem nunca conviveu com outros humanos e nunca teve esse contato, nunca foi a uma escola, não sabia. Eu acho muito interessante também, achei muito interessante no filme que mesmo ele aprendendo essa linguagem, a se comunicar, ele ainda não entendia muitas coisas, não entendia as pessoas. Não entendia as pessoas, não entendia o significado real de muitas coisas, porque ele não conviveu em sociedade, não aprendeu aquilo desde pequeno, né? É uma coisa meio universal que a gente tem, que ele não tem. Ele não sabia o que era dor, aí ele entrou em contato com aquele fogo, com aquela chama, e ele chorou, mas ele não sabia também o que era chorar, não sabia o que era dor. Ele tinha medo de galinha, de galo, e aí aqueles meninos zoaram ele. Logo depois, na outra cena, ele pegou a neném no colo e aí ele chorou de novo, mas ele chorava. Ele fazia uma cara normal e as lágrimas saíam. Ele não chorava de sofrer, porque ele nem sabia o que era isso. E aí, jogando mais pra frente, quando ele começa a se comunicar com as pessoas, assim, até que bem, acho que perfeitamente bem, apesar da fala dele ser como uma pessoa que, por exemplo, alguém daqui que aprende inglês. E aí você fala frases, palavras cortadas, não como um nativo. Você fala como se tivesse aprendido mesmo algumas pessoas, né? Então, apesar dele ter aprendido a se comunicar com as pessoas, ele não entendia muitas coisas da vida e de como as pessoas falavam sobre certas coisas. Por exemplo, naquela cena, quando vai um professor falar com ele, faz a pergunta para ele sobre a pessoa da Vila da Mentira e a pessoa da Vila da Verdade. E aí o professor fala que só tem uma resposta lógica, ele dá outra resposta que faz sentido, só que o professor não aceita porque não é uma coisa lógica, mas na verdade ele nem sabe o que é lógico. Então, o filme mostra muito também essa falta de tato das pessoas entenderem que ele simplesmente nunca foi colocado em sociedade, ele não sabe o que é uma sociedade. Ele não sabe. Nunca foi colocado em sociedade e aí fica isso, né? Ele não compreende as pessoas ou as pessoas não compreendem ele. Acho que é mais pro lado das pessoas não compreenderem ele do que propriamente eles não compreenderem as pessoas, porque ele simplesmente não foi condicionado a isso. Ele sempre viveu lá, isolado, sem contato com ninguém. E aí, de repente, jogam ele numa cidade com outras pessoas, falando sobre várias coisas que ele nem sabe o que é. Só para concluir, eu acredito que, como eu, outras pessoas também tenham simpatizado, no começo do filme, tenham simpatizado mais com a teoria behaviorista, porque mostra muito dele aprendendo com a interação. Só que em contrapartida, ele demonstra ter essa capacidade inata que o Chomsky fala na teoria gerativista de ser uma coisa de dentro da gente, biológica, porque ele foge daquele princípio de período crítico, né, que o Chomsky fala. Então, porque ele viveu muitos anos sem esse contato. Foi o primeiro contato dele e ele, apesar das dificuldades, apesar de não ser perfeito, ele aprendeu a se comunicar e ele entendia e respondia e perguntava e ele criava histórias, aqueles sonhos dele, que ele contava, as histórias que ele
tem aquela cena dele falando que estava inventando uma história, e aí a moça que trabalha lá na casa diz que ele não pode contar a história sem um final, mas ele inventa histórias, ele inventa frases, ele troca de lugar, enfim, ele brinca, ele tem essa criatividade, ele tem essa, se eu não me engano, tinha um que fala isso de faculdade linguística. Que eu vi mais, e aí eu consigo enxergar, ao longo do filme eu consegui enxergar mais a teoria gerativista do que a behaviorista que eu enxerguei no começo do filme, apesar dele ter exercido a linguagem por meio de interação. E é isso. Espero que você tenha gostado, professora.